Olá, seja bem-vinda à nossa segunda aula desse módulo onde eu falo sobre os pré-requisitos da alfabetização. Na aula anterior, eu falei sobre a importância da consciência do impresso e da consciência fonológica. Hoje, eu quero falar sobre os 4 pilares da alfabetização. É que alguns estudos já comprovaram cientificamente que os países onde os índices de alfabetização são bem mais evoluídos, bem avançados, essas pesquisas se propuseram a estudar e colocar marcos para descobrir o que eles tinham em comum. E sabe o que eles perceberam? Que todos esses países onde o nível de alfabetização era excelente, existiam 4 pontos em comum muito bem desenvolvidos. E é sobre eles que eu quero falar hoje. A base para que essa alfabetização, é claro que a alfabetização envolve tantos outros aspectos, além desses 4. Mas se você se atentar para trabalhar esses 4 pilares que eu vou te apresentar agora, você vai perceber que a criança terá uma facilidade na hora da introdução dos demais processos para a alfabetização, ok? E vamos lá então. O primeiro pilar, ele é a comunicação ou a compreensão. A compreensão do nosso código de comunicação. O que seria isso, né? Antes de você expor as regras e explicar como funciona esse código, a criança precisa entender esse código. Ela precisa ser capaz de utilizar o nosso código de comunicação. E como isso acontece? Não é só quem sabe ler e escrever que consegue se comunicar, não é mesmo? Muito antes disso, nós já conseguimos nos expressar através da fala. E muito antes da fala, os bebês, eles já são capazes de se comunicar através dos sons, dos grunhidos, né, das feições, das expressões, não é mesmo? Isso tudo faz com que a comunicação estabeleça ou uma comunicação verbal ou uma comunicação não verbal, uma comunicação escrita, enfim. Existem várias formas de se fazer entender e de ser entendido e entender o que o outro quer comunicar. É essa compreensão que faz com que a criança tenha noção do que nós falamos, tem a ver com o que nós escrevemos. Quando a criança já tem, né, essa compreensão e ela consegue perceber, eu já falei anteriormente da consciência fonológica, né, dessa importância, e aí você precisa trabalhar, ela já consegue perceber, né, e desenvolver essa consciência fonológica, ainda que ela não saiba falar, você se comunica e expressa através da fala com esse bebezinho já, não é mesmo? E ali ele já vai desenvolvendo essa compreensão do código. Quando a mamãe fala, às vezes as expressões que nós falamos, o bebê vai perceber se a gente está brava, se a gente está feliz. Isso tudo vai comunicando alguma coisa. E se essa criança é capaz de entender o que fala, a minha bebezinha ainda não sabe falar tantas palavras assim, né? Mas assim, o pouco que ela fala ainda emboladinho, né? Que ela tem 1 aninho, mas ela é capaz de entender tudo que falamos com ela. Até me surpreendi um dia, ela estava com a sandalinha e chegou, eu falei, oi filha, você perdeu a outra sandália, cadê o outro pé? Dei um sorriso para ela e continuei fazendo o que eu estava fazendo. Surpreendentemente, ela não tinha 1 ano ainda, acho que ela tinha 10 meses. Surpreendentemente, não, ela estava perto de 1 ano porque ela já estava andando. Ela chegou para mim com o outro pé da sandália. Ela foi lá buscar a sandália onde tinha sido deixada. Eu não pedi para ela buscar a sandália. Eu comentei com ela que ela perdeu o pé e perguntei, olha, cadê a outra sandália?
E ela entendeu, e não só entendeu, como assimilou e colocou em prática a utilização daquele código. E ela não sabe ler, ela não sabe escrever, e mal ela sabe falar, não é mesmo? Então, são aspectos que nós podemos desenvolver com os nossos filhos antes mesmo da escrita, antes mesmo da leitura, de aprender a ler, para que esse processo, quando acontecer, seja mais tranquilo e seja rico com esses detalhes que a criança já desenvolveu e vai só dar sequência no processo aí do desenvolvimento da habilidade de ler e escrever. Então, esse primeiro pilar da comunicação é você desenvolver da comunicação e dessa compreensão da comunicação, né? Da criança compreender o que foi falado. Então, trabalhe muito bem isso, né? De quando você der uma ordem, se a criança entendeu, quando você fala, se ela entende, se ela consegue. A minha filha, eu já disse que não fala, né? Todas as palavras, ela ainda não sabe falar água, mas ela sabe pedir água. Quando ela está com sede, ela consegue comunicar e pedir a água. Ela consegue se expressar. Então, é bom que a gente desenvolva isso, é bom que a gente ensine aos nossos filhos, ainda que ele não fale, você deixe que ele expresse, você quer isso, e aí ajudar nessa comunicação, nessa compreensão de checar e de ensinar aquilo que está sendo comunicado, ok? Então esse é o nosso primeiro pilar da alfabetização. Depois eu quero falar como desenvolver, como fazer numa próxima aula. O vocabulário. O vocabulário, ele é o nosso segundo pilar e não precisa também ser associado com aprender a ler. Bom, muitas pessoas falam assim, a gente amplia o vocabulário lendo. E não estou tirando o mérito disso. É verdade sim que a leitura amplia o vocabulário, mas nós não precisamos esperar aprender a ler para começar a possuir um vocabulário. É exatamente o contrário. Primeiro a gente desenvolve alguns vocabulários, começa a armazenar algumas palavrinhas ali que a gente já vai aprendendo ao longo aí do processo de observação, de escuta. E aí, quando a gente efetivamente aprende a ler, a gente amplia mais esse vocabulário. Mas, para ampliar esse vocabulário, existe inicialmente um vocabulário, né? A criança começa a desenvolver esse vocabulário logo que nasce. Bom, e é por isso que na próxima aula eu quero falar sobre a importância de se ampliar o vocabulário com as crianças e como desenvolver isso para que as crianças tenham então aí um vocabulário rico e amplo. O nosso terceiro pilar é o alfabeto. Essa ferramenta, né, conhecer as letras do alfabeto faz com que o processo de alfabetização seja rico, seja melhor desenvolvido. Mas não significa que essa ferramenta é a única ferramenta para trabalhar a alfabetização. Não é errado trabalhar o alfabeto, pelo contrário, é muito bom que a criança conheça as letras e saiba quais são os sons. Mas essa não é a única ferramenta, esse não é o único recurso que você precisa trabalhar com a criança antes de ensiná-la a ler. Agora, sobre o nosso quarto pilar e importantíssimo pilar, é a consciência fonêmica. Essa consciência fonêmica que está dentro da consciência fonológica, ela se refere à capacidade da criança perceber que a nossa fala, ela é dividida em partes menores e que essas partes menores são as letras, são os fones, né, da nossa língua falada. E essa consciência fonêmica, ela é
essencial e faz toda a diferença entre uma alfabetização bem-sucedida e uma alfabetização que acabou deixando lacunas e posteriormente até desenvolvendo déficits no restante da educação dessa criança. Então, eu quero trabalhar, falar, explicar como a gente pode desenvolver isso com as crianças nas próximas aulas, ok? Fico por aqui então e espero você na próxima aula, onde eu vou dar dicas de como trabalhar melhor a comunicação com as crianças. Um grande abraço e até lá!